Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo. Esta é a lição número 9. Quem segue a Cristo aprende novos valores. Hoje em dia temos vivido uma época com tão poucos valores, né? Nós devemos cada dia mais aprender novos valores. Texto principal: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Mateus capítulo 20, versículo 26. Resumo da lição: seguir a Cristo implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo, ou seja, nós devemos deixar os valores do mundo e atentar para os valores de Cristo, os valores do reino do Senhor. Introdução: na atualidade testemunhamos um movimento inverso acontecer na relação entre o mundo e a igreja. Em vez daqueles que foram convocados por Jesus influenciarem os valores do mundo, é a mentalidade apartada de Cristo que tem influenciado algumas igrejas. Ou seja, as pessoas estão, a igreja, os cristãos, de modo geral, aqui, de modo geral que eu digo, generalizando, né? Mas nós sabemos que isso é algumas igrejas, mas vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. As igrejas, de modo geral, estão fazendo o quê? Estão deixando a palavra do Senhor, estão deixando a mentalidade de Cristo, estão deixando Cristo de lado e ao invés de influenciar o mundo está influenciando a igreja. Por quê? Porque alguém que está fora da palavra do Senhor, está fora da comunhão com Cristo, não reconhece mais a voz do seu pastor, né? Que Jesus é o nosso bom pastor. Então, as pessoas não têm comunhão com o Senhor. Então, o que faz essa liderança dessa igreja? Vai se apartando do Senhor a cada dia. Então, são apenas meros religiosos que vão ao templo para simples formalidades, porque na verdade não tem comunhão com o Senhor, não está centrado na palavra do Senhor, não está obedecendo a palavra do Senhor, portanto, está tendo como referência o mundo, e não a Cristo, e não a sua palavra, e não o Espírito Santo, e não a Deus. E por essa razão, atualmente vemos muitas das vezes igrejas que na verdade não acontece nada, porque ali são apenas formalidades, porque na verdade estão longe, muito longe da vontade do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, nos diz que os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Cuidado com a falsa piedade. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Não basta orar, é necessário falar com Deus da forma correta, pois infelizmente muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal para o gastardes em vossos deleites. Nós devemos pedir ao Senhor, pedir e o Senhor abre a porta, segundo a vontade dele. Entretanto, há algumas pessoas que pedem para os seus próprios prazeres, pedem algo para ter prazer. Vou te dar um exemplo aqui bem prático. A pessoa pede algo para o Senhor que não está preparada para aquilo. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa pede um carro, por exemplo, pede um carro ao Senhor. É uma pessoa que não trabalha e pede um carro. E pior do que trabalhar nesse ponto é não ter a habilitação. Uma pessoa que não está habilitada e quer um carro. Como é que essa pessoa vai dirigir um carro se ela não é habilitada? Ah, mas sabe dirigir, mas não está habilitada. Portanto, não é exemplo. Nós cristãos, nós devemos dar exemplo até nisso. Nós devemos estar de acordo com a lei. Então, o que a lei determina é que nós devemos ter uma carteira de habilitação. Então, como é que alguém vai pedir um carro ao Senhor se não tem habilitação? Então, isso aqui é um ponto. Aí, nesse mesmo quesito do carro, imagina, por exemplo, a pessoa pede e não recebe porque pede mal, pede para o seu próprio deleite. O que essa pessoa quer? Quer pegar esse carro e passear por aí dizendo: agora eu tenho um carro, agora eu posso ter os meus prazeres, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas se esquece do Senhor, ou seja, é apenas para ostentar. Essa aqui é a ideia, né? Pede não recebe porque pede para... oh meu Deus, me fugiu a palavra. Ostentar, isso. Pede não recebe porque quer ostentar. Então quer o carro, aí muitas das vezes vai passando com um carro, passa um irmão, uma irmã que tem dificuldade de locomoção, em vez dessa pessoa dar uma carona para esse irmão, não vai embora. Então veja que por essa razão, como Deus sabe que ele vai fazer, Deus não vai dar. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem habilitação,
não tem um trabalho para botar combustível nesse veículo, não tem trabalho para ter dinheiro para a manutenção do veículo, para documentação, não tem habilitação, então o Senhor não vai dar. Por quê? Porque é uma pessoa que não está preparada para receber a bênção. Então, quando nós pedimos ao Senhor, nós devemos saber o que nós estamos pedindo, porque precisa estar de acordo com a vontade do Senhor e, pelo menos, no mínimo, ter aqui um exemplo, né, para que nós venhamos dar testemunho. Por exemplo, imagina que um cristão é parado numa blitz e chega quando o policial lá pede a habilitação, a pessoa é cristã, às vezes até pastor, e não tem habilitação. Olha que situação. Aí cai dessa outra pessoa, esse policial também, se é um cristão, vai dizer o que para ele? O senhor, como pastor aqui, o senhor não tem nem habilitação, que exemplo o senhor está dando para aquela pessoa que não é cristã? Nós devemos até nisso dar exemplo. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Logo aprendemos que não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar com Deus. O Senhor jamais responderá a alguma oração que pede algo frontalmente contrário à sua vontade. O caso mais clássico desse tipo de situação é Balaão e sua tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. Qual é a sua motivação ao falar com o Senhor? Quando você vai pedir algo ao Senhor, qual é a sua motivação? Para que você quer isso? Qual é o intuito do seu coração? Seja sincero, não precisa responder, seja sincero com você. O que você pretende com esta bênção? Te dar um exemplo. Estava falando aqui agora do carro, uma pessoa que não trabalha. Você pede um trabalho ao Senhor, o Senhor abre as portas para você. Aí aparentemente parece ser um motivo correto, você quer trabalhar, ok, é justo. Entretanto, o que você vai fazer com o salário do seu trabalho e com o seu trabalho em si? Será que você não está pedindo um trabalho e para que depois desse salário você sumir da igreja, sumir da presença do Senhor, que agora que você tem, tá com a vida começando a prosperar, agora você quer o quê? Quer ir embora, quer fazer como filho pródigo? Então, qual é a motivação? O que de fato está motivando você a pedir algo ao Senhor, a orar a Deus no sentido de um propósito seu? Será que esse propósito, se porventura for atendido, será que você vai deixar o Senhor ou você vai continuar honrando ao Senhor? Então, nós devemos sempre ter esse entendimento que aquilo que eu peço ao Senhor precisa estar com a minha motivação correta diante do Senhor, para que o Senhor esteja debaixo da vontade do Senhor. A Bíblia diz em Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do seu coração. O que é deleitar no Senhor? É ter prazer no Senhor, ou seja, você vai ter tanta comunhão com o Senhor, você está tão ligado com o Senhor que tudo que você pedir é a vontade dEle. Então Ele vai sempre te aprovar no pedido que você está fazendo. Portanto, nós devemos ter comunhão com o Senhor para que Ele venha suprir as nossas necessidades, porque a nossa motivação diante dele está corretíssima. Não existem favoritismos no reino. O Eterno não faz um ranking de amor entre seus filhos, ele simplesmente ama e abençoa com imparcialidade e generosidade. Os filhos de Adão é que insistem em divisões e rivalidades entre si, mas com relação às bênçãos de Deus não existe distinção alguma. Deus não tem filho preferido, tem filho mais chegado. Eu acho essa expressão muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas dizem que o pai sempre tem um filho preferido. Pode ser que seja verdade, não sei, mas o Senhor, ele é justo. Portanto, ele não tem ranking de qual filho ele ama mais ou ele ama menos. O Senhor, ele é imparcial. Então, se alguém pensa que é o favorito, é o queridinho do Senhor, não é o queridinho do Senhor, não é a queridinha do Senhor, não tem favoritismo no Senhor. O Senhor não tem esse negócio de favorito. Ah, esse aqui é o meu preferido, eu vou abençoar esse aqui e aquele lá não. A vontade de Deus, na verdade, é abençoar todos os seus filhos. Entretanto, nós somos muitas das vezes ingratos ao Senhor. Lembra dos 10 leprosos? Que somente um voltou para agradecer? Será que nós somos esse um leproso que volta para agradecer o que o Senhor tem feito? Ou somos um daqueles 9 que receberam a bênção e não quiseram nem saber do Senhor? Nós devemos ter muito isso no nosso coração, na nossa mente, ter a nossa sinceridade diante do Senhor. E se for o caso de nós sermos um daqueles 9
que não volta para agradecer, nós devemos nos consertar diante do Senhor e ser gratos ao Senhor. Buscando uma espiritualidade sadia, nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Por um instante, a glória e a majestade salvadora do reino de Deus não foram suficientes para João e Tiago. Eles também ambicionaram determinar seus galardões no céu. Cuidado com as vezes que seu coração lhe disser: você merece, você é melhor. O pecado está perigosamente próximo de realizar graves estragos em sua vida. Quando essa palavra você merece é algo perigoso, principalmente para nós cristãos. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, 8 e 9. A nossa salvação ela vem do Senhor. Portanto, dizer que você merece algo não é uma questão direta, é perigoso, porque nesse contexto de João e Tiago, eles queriam fazer o quê? Determinar os seus galardões no céu. Ora, quem determina o galardão é Cristo, no tribunal de Cristo. É isso que ele vai fazer, ele vai nos recompensar segundo as nossas obras aqui. É Cristo que nos recompensa e não nós que vamos determinar. Então, quando você trabalha para alguém e você recebe o seu salário, não é você que determina o seu salário, é a pessoa que te contratou que determina. E com o Senhor não é diferente, é o Senhor que vai dar esse salário, essa recompensa, ou como diz uma aluna minha, um brinde, né? O Senhor vai nos dar um brinde no tribunal de Cristo. Então, essa dinâmica de que você merece dá a ideia de soberba. Então a pessoa vai, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Então a pessoa vai acabar achando que realmente ela merece tudo, que eu é que sei, eu que conheço, eu que sei o galardão que eu mereço. Não é assim. E essa outra expressão, você é o melhor, cuidado, Jesus é o melhor. Não entra nesse negócio porque o perigo da soberba, aqui o pecado está já à porta. Ele está prestes a te dar uma rasteira, porque se você pensa que você merece e que você é o melhor e você colocar isso no seu coração, entra a soberba no seu coração e rapidinho o pecado te dá uma rasteira e você sofrerá as consequências. Portanto, abre o seu olho, não entra nessa sutileza de Satanás achando que você merece ou que é isso ou que é aquilo, porque isso é perigoso. É claro que algumas situações que você faz, é claro que eu faço também, nós também merecemos alguma situação no sentido aqui mais material da coisa, né? Por exemplo, se você trabalhou, você merece o seu salário, né? Se você estudou, você merece ser aprovado. Isso é claro, isso é uma questão humana, está ok. Mas no sentido espiritual, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de que você merece ou você é o melhor. Cuidado com esse negócio. Sintomas de uma fé decadente. O pior dos apóstolos apareceu nesse momento e esse problema não ocorre no início do ministério de Cristo, mas na etapa final, ou seja, já eram quase 3 anos caminhando com o Mestre, mas mesmo assim aquele grupo de homens ainda estavam em processo de aprendizagem a respeito de uma vida cristã saudável. Quantas pessoas hoje têm andado com o Senhor e não têm aprendido absolutamente nada com Ele? Quantas pessoas, como vemos aqui os discípulos, andam com o Senhor, mas não conhecem? Você veja, lembra aquele episódio quando Jesus estava na tempestade e Jesus mandou o vento se acalmar, se calar? E o que acontece? Um disse para o outro o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles estavam andando com Cristo e ainda não conheciam a Cristo. E quantos de nós estamos dentro da igreja, às vezes pregando, às vezes ensinando a palavra, mas nós ainda não conhecemos o Mestre, nós ainda não temos uma comunhão para saber verdadeiramente que a nossa fé está decadente, nós ainda não conseguimos compreender que nós na verdade estamos sem fé, nós vamos para a igreja por uma questão de ritual. Muitas das vezes, né, a pessoa vai para a igreja somente por uma questão de ritual. Nós precisamos compreender e verificar se realmente, será que a minha fé não está decadente? Será que eu realmente tenho fé no Senhor? Será que realmente eu tenho crido no Senhor? Será que realmente estou como Jó, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive? Será que eu creio no Senhor? Será que realmente eu estou caminhando com o Senhor de acordo com os seus preceitos, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a vontade do Pai? Será que realmente eu estou andando
com o Senhor, ou eu estou naquele posicionamento de estar praticando a iniquidade e pecando hoje e pecando amanhã. Isto é muito perigoso, nós precisamos ter cuidado e verificar se realmente nós sintomas de uma fé decadente, né? Se realmente nós não estamos aí vivendo uma vida cristã, mas na verdade nada saudável, né? Nós precisamos ter uma vida cristã saudável no Senhor. Os perigos da lógica do mundo. Já pensou se muitos crentes quiserem ser zebedeus? O que será da igreja? Infelizmente, precisamos reconhecer que em alguns lugares isso já até pode estar acontecendo. São crentes carnais que querem os primeiros lugares, que alimentam seus egos de elogios públicos. O elogio, ele é bom dependendo das circunstâncias. Por exemplo, eu passei uma situação, inclusive com jovens, por uma questão de elogios. Pois bem, numa perspectiva humana, geralmente o homem quer sempre ser aplaudido, principalmente em públicos, né? Estão com seus egos inchados. Isto é perigoso. Quando nós estamos na caminhada com o Senhor, nós precisamos ter muito cuidado com os elogios que recebemos, porque muitos elogios, na verdade, existe o elogio e existe a bajulação. Eu não gosto de bajular, eu gosto de elogiar. E, geralmente, essa questão de elogio, mais uma vez, é perigoso. Agora eu compreendo bem a questão do elogio. Fiquei numa situação delicada por uma questão de elogiar um determinado grupo de pessoas e achando que eu estava assim motivando as pessoas a continuarem a fazer. E acabaram que levaram a uma situação constrangedora, porque não compreenderam a questão dos elogios que eu fazia, que não são elogios sinceros, carinhosos, de pessoas que tinham idade para ser minhas filhas. Então veja que há um perigo de fato, apesar que aqui é um pouco fora. O que acontece? Os elogios, nesse sentido, são de pessoas que querem aparecer. Quando eu elogiava, não elogiava no intuito de fazer com que elas aparecessem ou coisa do gênero. O que eu queria era motivar elas a continuar a fazerem a obra. De modo geral, as pessoas hoje caem nessa soberba do perigo da lógica humana. Qual é a lógica humana? Elogiar, ou melhor, bajular pessoas para assim ter alguma vantagem. De modo geral, vou te dar um exemplo. Um artista, por exemplo, não estou dizendo aqui mal do artista, só para te dar um exemplo. Imagina um artista conhecido em todo o território nacional, uma pessoa que é muito conhecida e é muito querida. E você tem uma oportunidade de estar perto dela. Qual é a tendência natural? É você elogiar o trabalho dela porque você quer chegar a ela. Então esse elogio que você está fazendo, às vezes seja até sincero, mas dependendo da situação, você vai acabar continuando enchendo o ego dessa pessoa, independente se ela está fazendo um bom trabalho ou não. Esse aqui não é o ponto. O ponto é qual o tipo de elogio que nós estamos fazendo, ou melhor, será que nós queremos ser elogiados em público? Será que nós queremos ser elogiados, bater no peito, as pessoas dizerem que nós somos o melhor, que você merece? Será que é isso que nós queremos? Nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio, porque para que as pessoas não venham assim ser inchadas, né? Ter os seus egos alimentados. Mas a verdade é que são crentes carnais, o que não é o seu caso. Certamente você é uma pessoa íntegra diante do Senhor. Então, é claro, não há nenhum problema em você elogiar uma pessoa, por exemplo, um pregador que pregue muito bem, e você no final do culto, por exemplo, você vai lá dar um abraço e abençoar a vida do pregador, falar com ele que ele trouxe uma palavra da parte do Senhor, que é uma palavra de edificação. Isso é proveitoso. Agora, de contrapartida, você também não pode fazer, a pessoa pregou situações equivocadas, fora da palavra, você vai lá elogiar ele, elogiar ela, achando que vai fazer Não, aí tu vai fazer um desserviço, aí você vai fazer com que a pessoa continue pregando errado. Então, veja que são dois tipos completamente bem diferentes de elogio. Portanto, existe o elogio e existe a bajulação. Nesse caso, por exemplo, quando a pessoa prega errado, ensina errado, e você fica elogiando, falando dessa pessoa toda a vida, você na verdade está bajulando. Isso não é legal. Pensando segundo o padrão do reino. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que as relações no reino precisam ser bem diferentes
do modo como a sociedade sem Deus funciona. A igreja fundamenta-se exatamente nisso, no reconhecimento dos princípios inegociáveis do reino de Deus. Eita! Olha só, a igreja ela é diferente do mundo. A Bíblia diz que é impossível ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Ou você vai ter amizade com um ou amizade com o outro. Não dá para ter amizade com os dois. Isso quer dizer o que na prática? Na prática quer dizer que a igreja vai ser sempre contra o mundo. É por isso que o mundo inteiro vai sempre ficar contra a igreja de Cristo. Vai sempre falar que nós somos antiquados, que nós somos ultrapassados, que a Bíblia precisa de uma atualização e tantas outras coisas. Por quê? Porque nós vamos contra eles. Nós vamos sempre contra o mundo, contra os valores do mundo. Por quê? Porque nós precisamos aprender novos valores. Quais são esses novos valores que nós devemos conhecer? Os valores do reino do Senhor. É este valor que nós precisamos compreender e praticar no nosso dia a dia, que são valores inegociáveis. Nós não negociamos esse negócio. A Bíblia é contra, ponto, acabou. Ah, mas é que você não interessa, a Bíblia disse A é A e ponto. Então, muitas das vezes, a igreja também, em alguns pontos, estão andando de mãos dadas com o mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, no sentido aqui, quando nós estamos enamorando com uma pessoa, estamos assim, paquerando, flertando, né, que fala, né, hoje em dia, meu Deus, eu sou meio ultrapassado nesse negócio. A pessoa está flertando e você conhece uma pessoa e vocês estão, não vou falar você porque o sentido aqui é meio delicado, mas imagina o seguinte, um casal estão flertando, acho que é isso a palavra, né? Estão flertando um com o outro. Aí começa um se interessar pelo outro, aí começa aquela conversa e estão indo de acordo. Aí de repente alguém chama, o homem, claro, vai chamar a pessoa para um restaurante, por exemplo, ou coisa do tipo, e começam a colocar as mãos em cima da mesa, e começam ali a conversar, e vai andando para lá e andando para cá. Você já reparou que nesses pontos, quando o homem está interessado e a menina está interessada, existe um ponto interessante, que de modo geral, o homem vai tocar na mão da menina e a menina vai permitir que ele toque. Então, isso aqui eu já estou te dando aqui uma dica para você ficar esperto. Se você tocou na mão da menina, a menina deixou, olha lá, mas vai com calma. É isso que a igreja está fazendo com o mundo. A igreja está meio que namorando com o mundo. Está colocando o dedinho na mão da menina. Não é assim que funciona? Essa é a dinâmica da igreja hoje. A igreja ainda não está, de modo geral, de mãos dadas realmente com o mundo. Mas está colocando um dedinho na mão do mundo. Está paquerando o mundo. Está trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Os valores do reino são inegociáveis. A igreja não deve, em hipótese alguma, ficar andando de acordo com os valores do mundo. Os valores do mundo são promíscuos, são completamente perdidos, são carnais. Não tem nada para nós nesse negócio. Não tem nada de Deus nesse negócio. Então nós não devemos ficar paquerando o mundo. Então para com esse negócio. Se você está nesse negócio, aí tu abre o teu olho. Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. O líder autêntico segue o modelo de gestão deixado por Jesus. Ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o reino. Estes têm imensa alegria quando observam o reino de Deus crescendo na vida das pessoas. Já viu que coisa linda? Quando o líder, que é autêntico, bota aqui a ideia do pastor, se bem que na verdade esse segmento, eu posso falar do pastor, posso falar do dirigente da congregação, do líder do departamento, aqui no caso, né, o líder de jovens. Quando essa pessoa é autêntico, ele tem prazer, ele serve com prazer, ele vai em busca das pessoas, ele quer ver a pessoa crescer na graça e no conhecimento, ele quer ver o reino crescendo na vida dessa pessoa. Isso é um líder autêntico, ele faz com alegria, ele trabalha com prazer. Por quê? Porque ele está seguindo os ensinamentos do Senhor. É claro que hoje, numa visão de modo geral, as pessoas têm deixado isso muito de lado, né? O líder, o pastor, quer ficar lá no seu gabinete, o líder quer ficar no bem bom, e vocês vêm aqui, quer resolver comigo, vem resolver aqui comigo, eu não vou atrás de ninguém.
Não é assim. O pastor, o líder, ele precisa ir buscar, ele precisa se importar com as pessoas. E o que é importar? Importar é trazer para dentro. É isso que nós precisamos fazer, trazer as pessoas para dentro. Nesse sentido, por exemplo, trazer as pessoas para dentro do reino. Então nós precisamos importar pessoas, se importar com as pessoas. E trazer um modelo, ver como Jesus fazia e fazer exatamente como Jesus fazia, que era se importar com as pessoas e trazê-las para dentro do reino. Conclusão: é surpreendente o tipo de pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Esse mesmo modelo de intenções não deve existir no coração dos crentes. Nosso exemplo não deve ser os bilionários de nossa geração, mas o pregador da cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Que venhamos seguir o exemplo de Jesus, pois ele não se negou a orar, a pregar a palavra de Deus e a ajudar os enfermos e necessitados. Então veja que é a dinâmica de Cristo, que justamente Jesus, que não era bilionário, não tinha dinheiro nenhum, ele tinha o essencial. Ele orava, ele pregava a palavra, ele ensinava, ele ajudava pessoas, ajudava os necessitados, curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Era não, é o Filho de Deus. De fato, porque estou falando do passado. Ele é o Filho de Deus e assim ele fazia o que devia fazer. Ele veio fazer os negócios do seu Pai. Me convém tratar dos negócios do meu Pai. Então Jesus ele era muito categórico naquilo que ele estava fazendo. Ele era muito direto, ele era centrado. E assim também nós devemos fazer o mesmo. Sermos centrados naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer na sua obra. Nós devemos ser íntegros, autênticos na sua presença santa. E você que está aqui comigo e você gostou desse vídeo, compartilha aí com seu amigo. E se porventura você não gostou do vídeo, compartilha com o fariseu. Hora da revisão. Número 1. Sim, a igreja não pode imitar o império das trevas. 2. Não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar com Deus. Número 3. Devemos agir com o máximo rigor, rejeitando completamente e denunciando todos aqueles que ambiciosamente tentam oprimir o povo de Deus. Número 4. Significa servir os pequeninos de Deus e ver em cada sorriso e abraço a presença material do Altíssimo. Número 5. Jesus deve ser nosso modelo, pois seguindo ele viveremos na lógica da humildade e do serviço. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender e seguir o modelo de Cristo, que nós venhamos a cada dia mais aprender novos valores. E que valores são esses, né? Não basta só aprender novos valores, precisamos aprender valores do reino, porque que importa aprender um novo valor se é um valor do mundo? Não, nós não devemos aprender valores do mundo. Nosso valor é do reino do Senhor. Nós devemos aprender a cada dia mais novos valores, ser autênticos, né, na nossa essência, ter uma vida cristã extremamente saudável. E como é que eu faço isso? Tendo fé no Senhor, jejum, oração, meditando na palavra do Senhor, aplicando a palavra de Deus em minha vida, perdoando e sendo perdoado, pedindo perdão quando necessário. Então que nós venhamos ter este entendimento da palavra, né? Continuar aprendendo novos valores, para que assim nós venhamos pregar esses novos valores e outras pessoas também serem assim alcançadas por esses valores do reino e vir conosco para o reino do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!